Olá, mamães gravidinhas, eu sou a Tati Vilato do Virei Mamãe Agora. Se você ainda não me segue, se inscreve, curte e ativa as notificações para você receber as novidades fresquinhas que eu sempre tô postando para vocês. Nesse vídeo eu vou falar sobre algo que deixa as mamães enlouquecidas, preocupadas e com o coraçãozinho na mão, que é o retorno ao trabalho. Então é a amamentação, a alimentação do bebê e o retorno ao trabalho. Como é que funciona isso? Como é que eu posso fazer funcionar? Você que é mamãe, tá super preocupada, achando que seu bebê não vai mamar, não vai aceitar a mamadeira na creche ou na escolinha? Você sabe como se preparar, como fazer com a amamentação nesse período de retorno ao trabalho? Você sabe como se preparar para esse momento? Você sabe como fazer o seu bebê aceitar a mamadeira quando ele for para a escolinha? E por que é importante a gente falar sobre esse assunto? Porque esse é um assunto que realmente deixa as mamães muito preocupadas, né? A gente sabe o quanto é difícil o retorno para o trabalho e quanto isso atormenta as mamães, deixa a mamãe triste, pensando, meu Deus, tá mamando no seio materno até agora, como é que eu vou fazer? Será que ele vai mamar direitinho com outra pessoa, né? Eu posso me preparar? Como é que eu posso preparar o meu bebê para esse momento? Então, muitas mamães, eu diria que a maioria das mamães não está preparada para encarar esse momento e o bebê muito menos. E por que é tão importante a mamãe se preparar e a mamãe preparar o bebê para esse momento? Porque pode evitar muitas situações. A primeira situação a gente sabe que é a situação de estresse, porque a mamãe realmente fica super preocupada, pensando se o bebê vai ou não aceitar o leite, né, oferecido por outra pessoa, num lugar estranho, onde ele nunca teve, em contato com outras crianças ali chorando num ambiente super novo para ele. Então, como é que vai ser essa transição de mamar no seio da mamãe ali, confortável, e de repente tá num ambiente sem a mamãe, né, sem a presença da mamãe por perto, com pessoas estranhas que ele nunca teve contato. E a gente preparando a mamãe e preparando a criança, com certeza evita o estresse da mamãe em relação a essas preocupações e também evita, claro, dos bebês acabarem ficando doentes, né, gente? Porque já vai para um ambiente novo da escolinha, entra em contato com micro-organismos, então vírus, bactérias que ele também nunca tinha entrado em contato porque ficou em casa até esse momento, e aí não aceita a mamadeira, né? Não aceita que outra pessoa ofereça o leite para ele, não aceita ser alimentado por outra pessoa que não seja a mamãe, acaba não mamando, acaba perdendo peso, ficando muito mais suscetível às doenças da infância. Por isso é tão importante a gente tocar nesse assunto, justamente para ajudar vocês a se preparar e a preparar o bebê para esse momento tão difícil que é o retorno ao trabalho e a introdução da escolinha na vida da criança. E aí muitas mamães até falam, mas será que eu preciso desse preparo? Será que eu preciso me preparar? Será que eu preciso preparar o meu bebê para esse momento? Não deve ser tão difícil assim, né? É só eu tirar o leite, armazenar e botar na mamadeira, mandar para a escolinha e o bebê vai mamar tranquilamente. Será que é realmente assim, gente? Será que é tão simples assim? O que não contam para as mamães é que os bebês, eles acham que eles são uma só pessoa com a mamãe, né? Principalmente nesse primeiro ano de vida. A identidade dele é a identidade da mamãe. Então, esse vínculo que está sendo separado por esse momento de retorno da mamãe ao trabalho e ele ficar longe numa escolinha que ele nunca frequentou, né? Não conhece o ambiente, as pessoas, é algo realmente para o vínculo que não é positivo, né? É necessário? Sim, todas nós temos que voltar ao trabalho, continuar, né, nossa vida profissional, mas a gente sabe que
para o bebê, principalmente, é um momento de afastamento difícil. E isso realmente interfere, porque ele mamou no seio materno, acolhidinho, né, gostoso ali, olho no olho com a mamãe, e de repente isso vai acabar. Então, como é que funciona na cabecinha do bebê? Então, realmente, para o bebê é uma fase de grande mudança e que precisa, sim, de um acompanhamento especial, humanizado, para que ele não se sinta tão desamparado nesse momento. Então, não adianta, né, gente, falar, então vai ser tranquilo, o bebê vai se acostumar, todo mundo se acostuma. Não é bem assim. A gente precisa pensar como se fosse o nosso filho, como se fosse o bebê. Como é que tá sendo para ele esse momento, né? E a amamentação é um momento extremamente importante em relação ao vínculo mãe e bebê. Então o bebê realmente sente sim muita falta da mãe e por isso ele rejeita ser alimentado também por outras pessoas. Existem muitos estudos até que falam que a alimentação faz parte da sobrevivência do ser humano e para que ele tenha confiança, ele prefere ser amamentado pela mãe, porque ele sabe que ela vai nutrir as necessidades dele e não vai prejudicar a saúde. Então, se ele rejeita outra pessoa, né? Se ele rejeita a mamadeira porque ele prefere o seio materno, então isso tem muito a ver também com a questão da sobrevivência da criança. Ela quer ser alimentada por alguém que ela sabe que ama, né, que gerou, que tá ali para nutrir todas as necessidades do corpinho dela, né, a parte fisiológica e também emocional. Então a rejeição nesse momento da alimentação, né, não é uma questão de birra, como eu já ouvi falar. É uma questão realmente de sobrevivência. Mas será que essa pessoa que eu nunca conheci, nunca vi, né, nunca ouvi a voz, nunca senti o cheiro, será que ela vai me alimentar da maneira correta? Será que vai me prejudicar receber alimento dessa pessoa? Então realmente envolve muito além de a gente apenas pensar que é só gostoso ali ser alimentado no seio materno. Entra também a questão da sobrevivência do ser humano. E aí, vamos resolver aqui, vamos trazer a solução para vocês. Você sabe como fazer com a amamentação quando você retornar para o trabalho? Muitas mamães pensam que esse é o momento do desmame. Voltar para o trabalho não é desmamar o seu bebê, não é desmamar o seu filho, muito pelo contrário. Você vai tentar manter a amamentação em seio materno até quando você conseguir, né? De acordo com o Ministério da Saúde, o aleitamento materno, ele é útil, ele é bom para o bebê até 2 anos de idade. Muitas mamães amamentam até 1, mas eles recomendam até 2 anos de idade. Então, se você conseguir manter esse vínculo, né? Manter esse aleitamento materno em seio materno, realmente é muito importante e faz toda a diferença para a vida do bebê. Então, não, vocês não vão desmamar o bebê, né? Você vai amamentar quando você puder. Como é que vai funcionar, gente? Vocês vão se organizar e vão amamentar em seio materno nos horários que vocês conseguirem. Então, por exemplo, você sai cedinho de casa, né? Já vai levar o bebê para a escolinha. O que você vai fazer? Amamenta o bebê em seio materno antes de deixar na escolinha. Tem muitas mamães que amamentam em casa. Se o percurso for mais longo, né, até a escolinha, elas também dão um pouquinho de seio materno antes de ir embora. E aí, quando voltam para casa, amamentam novamente. Então, todos os momentos que for possível vocês manterem esse vínculo e manterem o aleitamento em seio materno, ele é totalmente indicado e a gente recomenda 100%. Então, não vai desmamar o bebê, você vai continuar amamentando o seu filho nos momentos em que você conseguir, nos horários que for possível para você. Lembra, não é para desmamar o bebê. Segunda questão aí para ajudar vocês. Como você, mamãe, vai se preparar para esse momento? Eu diria que tem 2 passos aí. Então, primeiro ponto de como você vai se preparar. Você vai precisar ordenhar o seu leite e vai precisar, né, se organizar em relação a manter esse leite congelado. Então, o primeiro passo é ordenhar,
retirar o seu leite e armazenar para que o seu bebê possa ter uma reserva de leite para você poder mandar essa reserva de leite para a escolinha. Então, alguns dias antes de você retornar para o trabalho, eu recomendo uns 15 dias antes, porque é o período que o leite materno, né, de acordo com a recomendação do Ministério da Saúde, são 15 dias que a gente pode manter o leite materno em congelador. Então, eu recomendo que uns 15 dias antes vocês já comecem a ordenhar e já reservar esse leite para vocês ficarem mais tranquilas, sem estresse, porque a gente tem que lembrar vocês também que o estresse ele é um fator que provoca aí a diminuição da produção e descida do leite. Então, para não ficar estressada, uns dias antes já vai ordenhando e armazenando no congelador para que você possa ter essa reserva de leite ali presente para que você possa levar para o seu filho na escolinha. Segundo ponto, se organize em que sentido? Já vai armazenando os frascos de vidro, né? Higienizando, desinfetando, que eu já até falei como é que faz isso. Coloca na água fervendo, deixa lá uns minutos, deixa secar de boca para baixo, não secar dentro, deixar ele secar, né, em ar ambiente, depois já envasar o leite, colocar data e horário e deixar no congelador. Então, já vai preparando os frascos, né, adquirindo os frascos e higienizando adequadamente esses frascos. E também já vai providenciando as mamadeiras, gente. As melhores mamadeiras são as mamadeiras anticólicas e anti-refluxo, que na verdade são aqueles bicos que realmente ajudam o bebê na hora da sucção ali, né? Não engolir tanto ar. Então, essas mamadeiras são as mais recomendadas. E aí, a última pergunta que todas as mamães fazem pra mim lá no Virei Mamãe Agora, e às vezes não é nem pergunta, às vezes é assim: Tati, me ajuda, o meu bebê não tá aceitando a mamadeira na escolinha, né? O que eu faço? Então, você tá preparada? O seu bebê tá preparado para aceitar a mamadeira na escolinha? Como é que você pode fazer para preparar o seu bebê? Você vai precisar fazer o processo de adaptação em relação à amamentação. Tá bom, Tati, mas como é que funciona esse processo de adaptação? Gente, você vai precisar de uma pessoa para te ajudar a oferecer uma mamadeira para o seu bebê algumas vezes no dia. Tá? Geralmente 1 ou 2 vezes no dia. Mas como assim? Esse processo de adaptação, ele deve começar 1 mês antes de vocês retornarem para o trabalho e o bebê ser encaminhado para a escolinha. 1 mês antes é um bom espaço de tempo para o bebê assimilar, para o bebê compreender que outra pessoa pode alimentá-lo, que ele pode receber esse alimento tranquilamente, sem risco para a vida dele, né? E que ele vai precisar ser alimentado por outra pessoa sem ser a mamãe. Ele vai conseguir entender nesse período de 1 mês que ele precisa ser alimentado por outras pessoas e que tudo bem, né? Tranquilo ser alimentado por outra pessoa que não seja a mamãe ali que ele tem todos os dias. Então, essa pessoa que vai te ajudar pode ser um parente, né, gente? A rede de apoio pode ser uma amiga, a mãe, a sogra, quem vocês conseguirem aí de ajuda nesse momento. E eu recomendo sempre que nesse momento que você, né, tirar o leite e colocar na mamadeira, deixa com a pessoa lá. Ela vai estar no quarto ou na sala, onde quer que ela esteja. Você não fique no mesmo ambiente que o bebê. Alguns bebês, eles são tão, né, tem esses sentidos tão aguçados que a mamãe precisa às vezes dar uma volta, vai na padaria, vai no mercado comprar alguma coisa, mas não fique por perto, porque o bebê sente o seu cheiro, né? Ele ouve você fazendo barulho na casa, ele sente que você tá por perto e ele realmente não vai aceitar. Nos primeiros dias é difícil, o bebê rejeita, porque é 1000 vezes melhor ser amamentado em seio materno, gente, né? Do ser humano isso, eu quero ser amamentado pela minha mãe em seio materno, no aconchego do colinho dela. Então, no começo é mais difícil, mas eles vão acostumando, por isso que eu digo que tem que ser 1 mês. E todos os dias
1 ou 2 vezes no dia essa pessoa vai oferecer o seu leite na mamadeira e você se afaste, fique em local afastado, em outro cômodo da casa, ou se você vai ficar sofrendo com isso, que a gente sofre, ai, queria estar amamentando, sai, vai dar uma caminhada, no quarteirão, vai no mercado, não sei, saia de perto, saia de casa nesse momento, para que o bebê realmente entenda que ele precisa ser alimentado por outra pessoa. Dessa maneira, passando-se os dias, o bebê vai sentir que realmente ele precisa se alimentar, que tudo bem outra pessoa ofertar esse leite para ele. E aí vai evitar problemas de saúde, Por quê? Porque o bebê, quando fica sem mamar, gente, perde peso, baixa imunidade, e como ele tá na escolinha convivendo com outras crianças, ele entra assim em contato com micro-organismos, vírus, bactérias de outros bebês, outras crianças da escolinha, e acaba realmente adquirindo as doenças da infância. Então, ele vai ficar menos suscetível, com certeza, a essas doenças, porque ele vai estar mantendo o corpinho alimentado, não vivenciando estresse, porque o bebê também se estressa. Então, ele vai estar preparado para encarar essa situação. Fora que eu sempre digo, não pegue o seu bebê de surpresa. Não deixe que ele seja pego de surpresa por essa situação de separação. O bebê só tá preparado, gente, foi comprovado isso. Ele só tá preparado para ser separado da mãe. Aliás, não é bebê, Quando ele for criança com 2 anos de idade. Por isso que a gente recomenda ir para a escolinha com 2 anos. Por quê? Porque esse é o momento que a criança entende que a mãe não vai abandonar, que a mãe não vai embora, que é só um momento de convívio com outros coleguinhas, um convívio necessário da vida, que é a escola, e que vai fazer parte da vida dele desde então. Mas antes disso, a criança não está preparada para essa quebra desse vínculo. Então, realmente é um fator estressante para o bebê, ainda mais porque ele está sendo alimentado em seio materno. Então, se você não fizer essa adaptação, é algo muito brusco, algo muito sofrido para o bebê. E ele não vai só rejeitar a mamadeira, mas ele vai não aceitar o fato de não ter quem ele ama, quem ele precisa ali pertinho dele durante aquele período da escolinha. Então, esse processo de adaptação, ele é necessário tanto para a mamãe, que já pode se preparar em relação a pensar na ordenha, nos frascos, nas mamadeiras, pensar em já pedir ajuda para alguém para ofertar essa mamadeira e ficar livre desse estresse, desse medo, do bebê ficar doente, não comer, não se alimentar. E para o bebê também tem um lado super positivo, que a gente não vai pegar o bebê de surpresa, o bebê vai entender um pouco melhor essa situação, sim, isso é fato, essa separação de a mamãe não está me alimentando em alguns momentos do dia, porque isso já vem acontecendo há algum tempo, então vai preparar ele para essa situação. Então tem 2 lados aí que são beneficiados, tanto a mamãe quanto o bebê. E eu espero que esse vídeo tenha ajudado você, mamãe, que tá aí, passando por essa situação de retorno ao trabalho. E também as gravidinhas que estão com os bebezinhos aí no forninho. E é legal vocês assistirem antes, as gravidinhas, porque já vai preparando vocês já vão compreendendo esse universo da maternidade e já vão se preparando para quando já for retornar ao trabalho. Muitas mamães retornam até antes dos 4 meses. Então, eu espero que esse vídeo tenha ajudado tanto as mamães quanto as gravidinhas a se prepararem para esse momento, de adaptação do retorno do trabalho versus a amamentação, como é que a gente pode adaptar o bebê. E se você gostou do vídeo, curte, recomenda para as amigas, quer deixar um comentário, quer fazer alguma pergunta, deixa registrado aqui. E uma coisa que eu sempre falo, gente, tudo que vocês colocam de comentários ou as perguntas que vocês fazem, com certeza ajuda as outras mamães também que estão passando pela mesma situação, tá bom? E a gente se vê no próximo vídeo. Beijo, fique com Deus.